E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando, lavando as mãos, cuidando da cebola, do alho, que uma época dessa já deve estar gigantesca, né? Ocupando a casa de vocês toda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu na hora que estejam assistindo os vídeos. Espero que estejam conseguindo acompanhar o assunto, estejam conseguindo entender, fazendo as atividades, os exercícios. Certo? Não deixe de mandar as dúvidas. Estou sempre de olho nas dúvidas de vocês, tentando esclarecer quem está me mandando, elucidar, né? Quem está me mandando as dúvidas. Né? Espero que vocês estejam conseguindo entender. Por favor, se tiverem dúvidas, não guardem para vocês. Enviem as dúvidas, mandem as dúvidas pelo e-mail da plataforma da escola, pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram. Eu sempre deixo ao final dos vídeos o que? Meu Instagram e o meu e-mail. Então você não manda se não quiser, que eu saiba que você esteja com dúvidas, certo? Então por favor, não deixe de mandar suas dúvidas, não deixe de mandar seus questionamentos. Eu estou disponível, certo? Praticamente todos os dias, porque eu estou trabalhando todos os dias de qualquer forma, né? Então vocês me mandem suas dúvidas, eu vou responder a vocês, certo? Não, só não respondo se eu estiver dormindo. Se eu estiver acordado e eu ver lá no celular, receber lá que eu recebi um e-mail ou uma mensagem do Instagram, eu respondo praticamente na hora que eu vejo, né? Se eu não estiver, obviamente, gravando a aula, né? Mas no mesmo dia que vocês me mandarem a dúvida, tenha certeza absoluta que eu vou responder a vocês, né? Então a gente começou nas aulas passadas a falar sobre alguns temas, né, envolvendo aquilo que seria o sistema digestório, né? Não entramos no sistema digestório propriamente dito, ou seja, na morfologia do sistema digestório ainda, né? Porque antes de falar disso, tem que entender que o sistema digestório ele vai funcionar para a digestão e absorção de nutrientes no nosso corpo. Então, antes de falar sobre ele, propriamente de como ele funciona, vamos falar sobre os nutrientes, né? Então, a gente começou a falar sobre os nutrientes. O que são os nutrientes, né? Então, a gente viu lá que para o nosso corpo funcionar, ele precisa de substâncias que cedam energia para a máquina do nosso corpo, para que nosso corpo funcione. A gente precisa de substâncias que construam o nosso corpo, que estruturem o nosso corpo, né? E a gente precisa de substâncias que regulem o funcionamento do nosso corpo. Então a gente precisa de substâncias que nos dêem energia, a gente precisa de substâncias que regulem o funcionamento do nosso corpo e a gente precisa de substâncias que construam o nosso corpo. Essas substâncias são o que a gente chama dos nutrientes. Certo? Então os nutrientes vão ter essas funções todas, os nutrientes energéticos, o grupo dos nutrientes construtores e teremos o grupo dos nutrientes reguladores, né? Então esses nutrientes são essas substâncias que vão fazer desempenhar todas essas funções e todos esses papéis no nosso organismo. Os nutrientes a gente vai conseguir, como nós somos organismos heterotróficos, ou seja, quem precisa se alimentar de outros seres vivos para obter nutrientes, a gente vai conseguir os nossos nutrientes a partir dos processos da alimentação, né? Então a parte da alimentação, da ingestão e consequentemente da digestão desses alimentos, a gente vai conseguir esses nutrientes que são fundamentais para o nosso corpo funcionar. Seja para produzir energia, seja para construir estruturas do nosso corpo, células, renovar células, contribuir para o nosso crescimento do nosso cabelo, da barba, que vai crescendo durante a quarentena. Ou seja, para funcionar o nosso corpo, né? Regular nosso corpo, né? Como os hormônios. Então a gente estudou lá na reprodução os hormônios sexuais que regulavam as características sexuais secundárias do nosso corpo e também regulam o processo de produção dos nossos gametas, a liberação dos nossos gametas e por aí vai, né? Então tudo isso, todas essas funções, elas vão estar contidas nos nutrientes. E a gente viu que existem alguns tipos de nutrientes, né? Então estudamos os carboidratos, os açúcares, né? Os glicídios, né? Enquanto ela presente nas massas, né? Nos pães, arroz, cereais, né? Algumas nas frutas, né? No leite, nos seus derivados, né? Vimos as proteínas, que está presente nas carnes, em grãos como na soja, feijão, ervilha, lentilha, no ovo, né? Todas as carnes de forma geral. A gente precisa de proteínas. Vimos os lipídios, que são as gorduras e os óleos, né? Fundamentais para a formação dos hormônios do nosso corpo, dentre outras funções. A gente vê a presença nos óleos, né? Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de trigo e na gordura do animal, né? Nas carnes dos animais, também tem presença nos ovos. Estão presentes também alimentos que a gente acha que não existem, como por exemplo o sorvete. Sorvete é uma mistura de açúcar com gordura só, né? É uma mistura boa, super saudável,
Só que não tem problema comer um sorvete de vez em quando. Não pode sentar e papocar um litro de sorvete em uma sentada, né? E falando sobre sais minerais, vitaminas fundamentais na regulação do nosso corpo. Vocês viram lá na leitura de vocês que também tem um pouquinho sobre fibras, né? Sobre as fibras que também são importantes. Aí vocês viram aqui um quadradinho lá no livro que eu deixei de leitura para vocês que falava sobre a água. A água não, aí vocês viram, a água não é um nutriente do nosso corpo, certo? A água não é nutriente. A água ela não é digerida, ou seja, a água ela não é quebrada em partes menores e são utilizadas para energia, nada disso. Só que a água é fundamental no nosso corpo porque ela regula boa parte, se não a grande maioria, das reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então é fundamental que a gente tenha a ingestão de água e de líquidos, que de forma geral tenha a presença de água, que as reações, várias das reações químicas da digestão e outras reações químicas metabólicas, produção de proteínas e produção de hormônios e por aí vai, elas acontecem na presença de água, né? Então a água é fundamental por isso. Então a água não é um nutriente, mas ela é fundamental no nosso corpo e fundamental em vários seres vivos diferentes, porque ela vai mediar uma série de reações químicas, né? Então nosso corpo, por exemplo, mais ou menos tem cerca de 75% de água, uma média, né? Pode ter mais ou menos, né? Por exemplo, as mulheres, principalmente quando elas estão grávidas ou lactantes, elas têm uma maior concentração, lactantes produzindo leite, né? E grávidas porque quando está lá o bebê lá no leite amniótico, em boa parte é água, né? Mas aí tem aquelas variações, assim, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela retém menos água no corpo. Então a pessoa mais nova geralmente tem mais água no corpo que uma pessoa mais velha. Quem vai ficando velha, vai ficando com ruga, a cara começa a ficar manchada, faz parte, né? O cara vai concentrando menos água. Mais você vai beber água, mas ela vai sendo retida menos, né? Então tem uma variação entre sexos, por exemplo, biológico, né? Entre idades, a gente tem essa variação. Então pessoas mais jovens, por isso que beber é aquela coisinha maravilhosa, né? Porque ela tem mais água. Se pegar uma pessoa mais idosa, que também é maravilhosa, mas com mais enrugadazinha, porque a pele vai ter menos água, né? Tipo, no caso aqui, já estou passado do tempo, castigado, né? E a gente também tem às vezes variação de concentração de água no nosso corpo de acordo com a função dos nossos órgãos, ou seja, órgãos que trabalham mais, que desempenham mais funções, que têm mais metabolismo, que realizam mais reações químicas, geralmente concentram mais água do que órgãos que têm menos atividade, né? Então, por exemplo, nosso cérebro, em proporção, é o órgão que tem maior concentração de água no nosso corpo, em proporção, certo? Beleza? E aí, só para poder citar um pouquinho dessas coisas, né? Então, falando dos nutrientes. Hoje a gente vamos conversar um pouco sobre a importância da saúde alimentar, né? Entender um pouquinho o que é que compõe essa saúde alimentar, ou seja, todos os nutrientes que a gente viu, a gente precisa ingerir eles na mesma quantidade. A gente pode ingerir eles a mais, a gente pode ingerir eles a menos. O que acontece se ingerir mais, o que acontece se ingerir a menos? Quais são alguns problemas que podem decorrer? A gente já viu vários problemas que podem acontecer quando eu falei lá no caso das vitaminas e sais minerais, né? Falei lá de raquitismo, de osteoporose, de escorbuto, de beriberi. E se vocês pesquisarem, e como eu falei lá da tabelinha, vocês vão que aparece mais um bocado, né? A cegueira noturna, por aí vai. Mas se a gente não tem uma alimentação balanceada, ou seja, dentro dos padrões energéticos necessários, né, na quantidade energética necessária, a gente pode ter um excesso de energia, né, no nosso corpo, que vai acarretar uma série de problemas cardiovasculares, problemas de saúde mental, né, também, que está muito associado também a alguns excessos de energia no corpo, energia, no caso que chama das calorias, né, então obesidade, e aí pode vir muitos casos associados à depressão, ansiedade que vai decorrendo desses fatores, a problemas cardiovasculares, né, AVCs, infartos, né? Ou no contrário, quando você se alimenta de menos, que você pode ter uma série de problemáticas, como a falta de ferro, de alguns nutrientes. A gente vai ter casos de anemia, às vezes casos de anemia mais graves, decorrendo na leucemia, no câncer de sangue. Pode ter casos de desnutrição, que é a falta de nutrientes, o mínimo de nutrientes necessário dos nutrientes, dos diferentes nutrientes, né? E várias outras condições que estão muito associadas também e que são muito comuns, como casos de anorexia, né? E casos de bulimia, né? Anorexia e bulimia, que são casos de perda
acentuada de peso, estão bastante ligados com questões psicológicas, emocionais, comportamentais, muitas delas associadas à exigência de um padrão de corpo, né, ou a exigência social de um padrão de corpo, principalmente recaindo sobre as mulheres, né? Obviamente que tem casos de pessoas do sexo masculino que têm anorexia ou bulimia, né? Mas elas são mais comuns em mulheres, porque existe essa pressão social muito maior sobre as mulheres com relação a padrões de corpo. Obviamente que necessariamente a pessoa que decorre de uma anemia, de uma bulimia, necessariamente não é só por esse motivo. Estou elencando possibilidades, né? Mas tem pessoas que podem ser, muitas pessoas são por essa pressão social sobre a beleza, o culto à beleza, o culto a um corpo ideal, né? Mas tem casos mesmo que a pessoa ela não está confortável com si. Ou seja, às vezes não é tão direto isso, mas de forma indireta às vezes essa pressão sobre aquele indivíduo, principalmente na fase da adolescência, na fase juvenil, da fase adulta, né? Sobre essa pressão externa sobre os indivíduos, que acaba decorrendo uma série dessas doenças e do adoecimento mental, né? Que se identifica bastante como o grande mal, um dos grandes males patológicos, né? Do nosso século, que é o adoecimento mental em suas várias vertentes, que podem decorrer em várias coisas, né? Ou seja, às vezes uma condição acelera a outra, né? Então, um adoecimento mental, um estado de ansiedade, de depressivo, pode acarretar no desenvolvimento de uma anorexia, ou seja, uma falta de apetite, uma ausência de apetite, uma pressão externa sobre como você deve ser, como você não deve ser. Tudo isso acaba acarretando em uma série de doenças, né? E aí a pessoa ela pode ingerir excesso de energia, de energia nos alimentos, né? Como ela pode ter muito menos do que ela precisa. O que seria essa energia que eu estou falando para vocês? Essa energia é o que a gente chama da caloria, né? Então, a caloria ou quilocaloria é um termo que indica a quantidade de energia fornecida para um alimento. E se ele for totalmente aproveitado, pelo organismo, certo? Às vezes você ingere um alimento, um nutriente, mas aquela quantidade de energia não é totalmente absorvida, né? Então, a gente tem uma média, mais ou menos, que cada pessoa, um adulto, né? Ela deve gerir entre 1.500 a 2.500 calorias. Isso é uma média, certo? O que é calorias, quilocalorias, né? São 1.000 calorias. Então, a caloria aqui, nesse termo aqui na alimentação, a gente sugere isso. Então, a caloria indica a quantidade de energia fornecida por um alimento, se ele for totalmente aproveitado pelo organismo. Então, essa média de um adulto, ele precisa ingerir diariamente entre 1.500 a 2.500 calorias. Isso é uma média. Geralmente, tem uma variação também entre pessoas do sexo diferente, né? Então, geralmente, pessoas do sexo biológico masculino, essa média que fica entre 1.800 a 2.500 calorias. Já as pessoas do sexo biológico feminino variam entre 1.500 a 1.800 ou 2.000 calorias diárias. Essa diferençazinha é por causa do metabolismo, né? Então, geralmente as pessoas do sexo biológico masculino, o corpo dela apresenta um metabolismo muito mais acelerado do que o metabolismo do corpo biológico feminino. Mas isso é uma média, certo, gente? Tem pessoas que têm um metabolismo menos acelerado, então elas precisam ingerir menos calorias. Tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, precisam ingerir mais e podem ingerir mais calorias. Então, em média, isso é uma média. Então, estou tratando de uma média. Então, por exemplo, se você quiser saber os seus valores nutricionais ideais, aí você tem que procurar um profissional específico da área, certo? Seja um nutricionista, seja até um médico endocrinologista que cuida da regulação do corpo, né? Mas em média é isso aí, né? Se você ingere a mais que isso, você ingere no dia 2.800 calorias, 3.000 calorias, 4.000 calorias, você vai ter uma sobra de energia que vai sendo armazenada no seu corpo e aos poucos vai sendo acumulado na forma de gordura. Se você ingere muito menos que isso, você vai tender a vai faltar energia, então seu corpo ele vai atrás das suas fontes energéticas de glicogênio ou de gordura para poder retirar aquela energia. Então a tendência é que você vai perdendo peso, né? Obviamente
que se você faz um regime controlado, você ingere menos calorias do que você precisa, mas é um pouco a menos. Tipo, você precisa de 1.500, aí você vai ingerir, sei lá, 1.200. Você não faz uma dieta que você vai ingerir 800 calorias, né? Ou 700 calorias. Você vai emagrecer, mas você vai adoecer, certo? Você vai perder peso, porque você não está ingerindo o nível calórico necessário para o dia, só que você vai adoecer, você vai ficar doente, né? E aí você emagrece, fica doente e às vezes morre, né? Então, então tem tem que tomar cuidado. Às vezes você pega faz a dieta, vai no nutricionista, certo? Porque às vezes a pessoa se pega numa a dieta dá 600 calorias, a pessoa se lasca, porque emagrece, mas vai a saúde vai junto, né? Não é porque você está perdendo peso que você está emagrecendo, você está ficando necessariamente mais saudável, né? Às vezes você não está ingerindo os nutrientes que você precisaria estar ingerindo, e isso pode desenvolver você pode ficar doente, né? Debilitado, seu sistema imunológico ficar debilitado e você ficar mais suscetível a doenças, né? Então tá aí mais ou menos essa média aqui. Geralmente os alimentos, nos rótulos dos alimentos, ele vem a... Deixa eu subir aqui, que eu tenho um rótulozinho de um leitezinho. Ele vem, nos rótulos dos alimentos, ele vem geralmente os valores nutricionais e a quantidade de nutrientes que tem cada um dentro daquele produto, naquele alimento, né? Então vocês podem ver aqui que tem uma forma geralzinha aqui, tem lá a informação nutricional desse leite aí. Então ele vai dizer lá o valor energético. Ele está dizendo lá que o leite ele tem 70 quilocalorias, né? 70 mil calorias. Né? Então você tem que ir lá ingerir 2.000 calorias por dia. Ele está dizendo aqui que no leite ele tem 70 calorias. Aí você está botando ou igual, professor, que é isso? 298 kJ. É porque o valor energético ele pode ser também dado em outra unidade que não é caloria, que é o joule, certo? Então, quilocaloria ele equivale mais ou menos a 4,16 joules. Então, ele está dizendo aí que 70 quilocalorias ou 298 kilojoules, certo? A caloria pode vir, o valor energético ele pode vir em calorias ou em joules. Aí ele está dizendo aí porque o joule ele equivale um pouquinho a mais. O que é esse VD? Esse VD aí em porcentagem é o valor diário, ou seja, numa dieta de 2.000 calorias, esse leite aí, ele corresponde, essas 70 quilocalorias corresponde a 4% do valor calórico que você tem que ingerir durante o dia. Ou seja, se você tem que ingerir 2.000 quilocalorias, esse leite aí ele tem 70 quilocalorias, ou seja, ele representa 4% de tudo que você tem que ingerir no dia. Certo? E aí ele vai discriminando aí. Quanto tem de carboidratos? 7,9 gramas de carboidratos, que representa 3% do que você precisa ingerir por dia. Aí tem lá proteínas, está lá 10% do valor, ou seja, 7,2 gramas, 10% do valor diário de proteínas que você tem que ingerir no dia. Aí ele vai seguindo lá, gorduras totais, aí vai quebrando lá, dessas gorduras totais vai descer lá as gorduras saturadas, gorduras trans, quanto tem de fibras, quanto tem de sódio, né, que geralmente é o sal, e aqui a quantidade também, o quanto tem de cálcio, certo? O que vocês precisam ter cuidado quando olhar no rótulo? Às vezes não. Na maioria das vezes no rótulo, ele não diz no rótulo o valor energético total daquele produto, certo? Veja que lá em cima, ali tem informação nutricional, porção de 200 mililitros, ou seja, um copo. Só que geralmente esse leite aí ele vem 1 litro, certo? Então ele vem 1.000 ml, ele não vem 200 ml. Então esse valor energético aqui é para um copo de leite, ou seja, 200 ml. Então o valor total, aí você vai ter que multiplicar, né? Porque no leite ele vem 1 litro, ou seja, vem 1.000 mililitros. Então você vai ter que multiplicar isso aí por 5, certo? Então, para você saber qual é o valor total. Beleza? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não sabe ler o rótulo. Aí tem olha o rótulo, isso aqui só tem 4% do valor diário. Aí vai lá, papoca toda. Obviamente, não sei se vocês fazem isso, vão beber 1 litro de leite, certo? Mas às vezes pega lá e pega aquele pacotinho de cheetos ou de biscoito, aí olha lá, não, mas aqui só tem 90 calorias, eu tenho que comer 2.000, se eu comer um pacote de biscoito aqui não tem problema. Só que tem que tomar cuidado com isso, que na maioria dos casos o valor nutricional ele vem representando
apenas uma porção, né? No caso aqui, ele está dizendo que esses valores aqui equivalem se você tomar um copo de leite. Se você tomar 2 copos de leite, ou seja, 400 ml de leite, você dobra esse valor aqui, ou seja, você vai ter ingerido 8% das calorias que você precisa no dia, certo? Eu peguei aqui um exemplozinho aqui, olha, de um pacotezinho de biscoito. Então ele tem aqui, ó, qual é o valor energético? 132 quilocalorias ou 554 quilojoules. Aí está dizendo aqui que 7% do valor diário. Aí vem discriminando lá, carboidratos, quando tem. Só que esse valor aqui é para 3 biscoitos. Certo? Um pacote vem mais ou menos uns 13 biscoitos. Né? Então você vai ter que multiplicar isso por mais. Se você vai chegar, só tem 7%. Aí pegar lá o pacote de biscoito, é pau no pacote de biscoito, come todo. Ainda com 2 copos de leite. Então a gente viu lá, o copo de leite é 4%. Bateu lá com 2 copos, 8% do que você precisa comer. Aí você foi lá para o pacote de biscoito. Só que aí seu valor energético para 3. Se ele tem mais ou menos 13 biscoitos, então você vai ter que multiplicar por 4, um pouquinho. Ou seja, dá quase 30%. Então quando você come um pacote inteiro de biscoito recheado, vamos supor aí, vamos dizer a marca, né? Sei lá, parece de Negresco, né? Você come ele inteiro. Então naquele pacote você ingeriu 30% de calorias que você precisava ingerir durante o seu dia, certo? E se você comer esse pacote de biscoito com 2 copos ou um copo de leite, já foi aí, se você tomou 2 copos de leite mais um pacote de biscoito recheado, deu 38%, ou seja, só dessa refeiçãozinha você fez quase 40% das calorias que você precisava ingerir durante o dia. Se ainda você colocou Nescau e açúcar no leite, aí meu filho, você só nessa sua brincadeirinha foi quase 50% das calorias que você precisa ingerir no dia, né? Então veja que é um cálculozinho pancada, né? Então tem que tomar cuidado com esses rótulos, porque geralmente eles vêm os valores em porções, né? Então ele vem dizendo, mas é na porção, e às vezes não é no total. Porque quando vocês botam no total, você se assusta. Você pega lá um pacote de Cheetos e descobre que se você comer inteiro, você vai ter comido 30% do que precisava de energia para o seu dia inteiro, aí eles iam vender menos, né? Então o que é que eles fazem? Eles fracionam em porções para você, quando olhar, não se assustar. Mas é sempre importante vocês darem, sempre olhem aí o que, é que vocês estão comendo e olhem lá os valores energéticos, né? Geralmente tem muito desse aqui que está bem aqui embaixo de mim, onde eu vou sumir, foi chamado de sódio. O que é sódio? Sal. Então veja aqui, 5%. Você comeu o pacote de biscoito todo, você vai comer mais ou menos 20 e tanto por cento de sal que você precisa. Se você juntar de tudo, Ave Maria. E não é só de comida doce que não tem. A gente acha que só tem açúcar e comida doce, não tem sal. Mas veja aqui, isso aqui é um pacote de biscoito doce, recheado, e ele tem aqui 5% de sal. Pegue aí, se você estiver no refrigerante na casa de vocês, dê uma olhadinha aí para vocês verem a quantidade de sal e de açúcar que tem, certo? Costumamos representar as nossas necessidades diárias de alimentos. Deixa eu aqui deixar um finalzinho para vocês facilitar aqui. No que a gente chama da pirâmide alimentar. Vou baixar aqui só para vocês conseguirem observar tudo. A pirâmide alimentar seria o quanto de cada um dos nutrientes, não de energia, mas a quantidade de nutrientes que a gente precisa ingerir por dia, certo? De tipos de nutrientes. Então geralmente a gente representa por essa pirâmide, ou seja, na base da pirâmide é o que a gente precisa mais e na ponta da pirâmide é o que a gente precisa em menor quantidade. Obviamente que numa dieta normal, de uma pessoa normal, né? Então temos aqui embaixo da base da pirâmide água e líquidos, né, que não entra porque não são nutrientes. Pelas cores estão representando aqui os elementos energéticos extraenergéticos, né, ou hiperenergéticos, os alimentos construtores, os alimentos reguladores e os alimentos energéticos. Na base da nossa cadeia, da nossa pirâmide alimentar, a gente tem os alimentos energéticos, ou seja, aqueles que a gente precisa ingerir em maior quantidade. Nesse grupo aí a gente tem os carboidratos, né? Veja que tem lá batata doce, batata inglesa, macaxeira, inhame, pão, farinha, trigo, milho, que são os carboidratos. Então a gente precisa deles em maior quantidade, porque eles vão dar mais energia para a gente desempenhar nossas funções no dia a dia. Então a gente tem na base os carboidratos, acima temos os alimentos reguladores, né? Então temos lá no grupo 2 as verduras e os legumes, né, que vão ser ricos em fibras, ricos em sais minerais, né?
Também aqui nessa segunda camadazinha da camada a gente tem um grupo 3, que são também alimentos reguladores, que vão estar as frutas, né, que vão ser ricos em sais minerais, em vitaminas, né, uma série de vitaminas diferentes. Então temos aqui na base os carboidratos gerais, né, depois a gente vem as verduras e os legumes, que vão ter também, né, carboidratos, a frutose, né, no grupo, mas vão ter principalmente as vitaminas, sais minerais e as fibras. Na segunda camadinha lá, que são os alimentos construtores, a gente vai ter principalmente as proteínas, né? Então veja lá que a gente tem a presença do leite e seus derivados, das carnes, dos grãos lá do feijão, da lentilha, da soja, né? Então temos principalmente aí as proteínas, além de algumas vitaminas também, principalmente algumas vitaminas do complexo B. Então veja que temos carboidratos, sais minerais e fibras e vitaminas, depois principalmente proteínas. Veja que vai diminuir a quantidade. Quanto mais se distancia da base, é uma quantidade menor. Por último, lá em cima na base, é o que a gente precisa menos no nosso dia a dia, que são os alimentos hiperenergéticos, né? A gente vai ter lá as gorduras, os óleos, né, os lipídios, precisa ingerir em menor quantidade, e os carboidratos hiperenergéticos, que são os doces, né? Então, sorvete, biscoito de chocolate, isso aí pode ser bala, pirulito, essas coisas, a gente tem que ingerir bem menos, certo? Para manter uma dieta equilibrada, a gente precisa ter os nutrientes nessa quantidade. Não, geralmente o que a gente faz? Que a gente chama de pirâmide alimentar invertida, né? Então o que está no ápice a gente joga para a base, e o que está na base a gente joga para o ápice, né? Então embaixo tem muito alimento hiperenergético, muita gordura, muito carboidrato hiperenergético, depois vem muita proteína, depois vem carboidrato e por último as fontes de vitaminas, sais minerais e fibras, que são os legumes, as verduras e as frutas, né? Então geralmente a gente faz essa pirâmide invertida. Então o ideal é essa quantidade aí, muito carboidrato, depois vem legumes e frutas e verduras, né? São sais minerais, as vitaminas e as fibras, um pouquinho menos de proteínas, um pouquinho menos de lipídios e um pouquinho menos ainda dos carboidratos hiperenergéticos, que geralmente estão associados com gorduras, lipídios, certo? Essa é a quantidade. Se você se você tem a mais ou a menos de qualquer um desses nutrientes, você vai decorrer uma série de problemas, né? A gente consegue identificar se o indivíduo ele está saudável, né? Um dos medidores da saúde alimentar do indivíduo é o que a gente chama do IMC, né? IMC significa Índice de Massa Corporal ou Índice de Massa Corpórea. Como é que a gente calcula o IMC do indivíduo? A gente pega o peso daquele indivíduo, certo? E divide pela altura ao contrário, ou seja, pela altura daquele indivíduo vezes a altura. Ou seja, vamos botar aqui um exemplozinho aqui do indivíduo aqui. Pega aqui o indivíduo, como calcular aqui? O indivíduo tem 80 quilos e mede 1,60 m. Então como é que eu calculo o IMC dele? O índice de massa corporal ou corpórea. Pego lá 80, que é o peso dele, e divido pela altura vezes a altura, ou altura ao contrário. Então ele tem 1,60 m, então eu vou pegar 1,60 m vezes 1,60 m, que dá 2,56. Aí o que eu faço agora? Eu pego 80 e divido por 2,56. Aí eu descobri que o índice de massa corpórea dessa pessoa, não sou eu não aí, viu gente? É de 31, o IMC é de 31,25. O que é que significa esse 31,25? A gente tem uma tabela que a gente consegue identificar a saúde do indivíduo, né? Um dos medidores, a partir do IMC, né? Então o IMC desse indivíduo deu 31,25. Aí a gente tem uma tabelinha aqui para saber o estado nutricional dessa pessoa. Então, por exemplo, pessoas que têm um IMC menor que 10, ela é considerada uma pessoa de desnutrição grau 5. Aí vai subindo, de 10 a 12,9 de IMC, desnutrição grau 4, aí vai seguindo, né? Uma pessoa normal, ela deve ter seu IMC de 18,5 a 24,9. Aí é considerado uma pessoa de IMC normal, certo? Se ela tem de 25 a 29,9, ela é considerada uma pessoa em pré-obesidade. Se a pessoa tem entre 30 a 34,5 de IMC, obesidade grau 1, de 35 a 39,9, a pessoa é considerada com obesidade grau 2, e maior que 40 de IMC é considerada obesidade grau 3, ou que também pode se chamar de obesidade mórbida. Certo? No caso dessa pessoa hipotética aqui, ela tem IMC 31,25. Então eu olho aqui na tabelinha, 31,25 está entre 30
e 34,5. Então significa que essa pessoa apresenta a obesidade de grau 1, IMC 31,25, certo? Essa tabelinha aqui é para pessoas adultas, certo? No caso, tem eu trouxe também outra tabelinha aqui para vocês verem, que é a tabelinha aqui do IMC de pessoas, crianças e adolescentes, né? Que é o caso de vocês aí, obviamente que é adolescentes, não crianças, né? Então tem uma variação entre meninos e meninas também, né? Então qual é a faixa etária de vocês? 13 e 14 anos, mais ou menos isso, né? 13 e 14 anos. Então a gente vai ver lá, a IMC normal para meninos com 13 anos, ou 14, né? 18,5. Vou falar de 14. Né? Então o menino com 14 anos tem que ter o IMC 19,2 para considerado normal, né? Abaixo disso é grau de desnutrição. Acima de 22,7 é considerado sobrepeso. E acima de 26,9 é considerado obesidade. E para as meninas tem uma variação um pouquinho maior, né? Então meninas com 14 anos é normal com 19,3, abaixo disso é considerado grau de nutrição com IMC, né? Mais de 23,8 é considerado sobrepeso, mais de 27,9 é considerado obesidade. E aí vai seguir os graus de obesidade. Beleza? Façam o cálculo IMC de vocês, olhem a tabelinha aí do IMC de vocês pela idade de vocês e calculem cada um o IMC de vocês e depois vocês me contam aí onde é que vocês estão encaixados no IMC de vocês, certo? Para falar um pouco sobre essa parte de educação alimentar, né, de balanço nutricional, né, para complementar, vocês podem assistir no YouTube, tem um vídeo, ele é fácil, você acha ele dublado, eu acho, que é, se vocês pesquisarem lá, Super Size Me, ou vocês podem colocar a dieta do palhaço. Vocês botarem no YouTube, é a dieta do palhaço. Aí vocês vão encontrar um documentário que se chama Super Size Me, a dieta do palhaço, que é de um sujeito que eles vão discutindo sobre a questão dos fast foods, né? De todos, McDonald's, Burger King, desses fast foods nos Estados Unidos, e sobre os problemas da saúde que eles podem decorrer nas pessoas, né? Porque antigamente, hoje em dia, se vocês encontram o valor nutricional, essas coisas, mas antigamente não tinha. E aí ele acompanha um sujeito lá que decide durante um mês só fazer todas as suas refeições no McDonald's, né? Então ele toma café da manhã no McDonald's, almoça no McDonald's, janta no McDonald's e ele come só coisas do McDonald's, né? E aí vocês vão acompanhando o que vai acontecendo com a vida desse sujeito durante um mês, certo? Tem um outro que é a continuação dele, não é a continuação, mas é do mesmo cara que fez, que é o Super Size Me 2, né? Que ele vai falar sobre a indústria do frango, né, dos alimentos do frango. Esse, se eu não me engano, tem na Netflix. Então, a dieta do palhaço, né, o Super Size Me, a dieta do palhaço, tem no YouTube, com certeza tem, porque eu já baixei de lá para passar em aulas. E agora o 2, que é mais recente, que é o Super Size Me 2, que é a dieta do frango, né? Ele tem na Netflix. Se eu não me engano, eu vi ele na Netflix. Não sei se ele ainda está na Netflix, mas a última vez que eu vi, ele está na Netflix, né? Então eu indico esses dois para vocês assistirem, que é bastante interessante, certo? Assiste e depois me conte o que vocês acharam. Beleza? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau!